7h25, já estamos de volta com Hora Geral. Você que está acompanhando agora, bom dia. E você que está acompanhando a reapresentação à tarde, uma boa tarde. Este é o Hora Geral. E agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. José Francisco Pacilo. Tudo bem, amigo Pacilo? Bom dia, Douglas. É uma satisfação. Obrigado pelo convite. É nada. É uma satisfação bastante grande estar aqui nesta manhã com seus ouvintes, no seu programa, discutindo os assuntos deste dia bonito que se iniciou. Dia maravilhoso. Pacilo é um amigo, é um advogado respeitadíssimo, uma figura ímpar na sua generosidade, no seu expressar. E nós, pelo menos eu tenho essa responsabilidade e quero cultivá-la, de sempre trazer pessoas da nossa sociedade para participar do Hora Geral com as suas ideias, com os seus conhecimentos. Com o Pacilo não será diferente. E o importante disso, Pacilo, é que muitos dos temas que eu vou tentar explorar com você são temas de interesse dos nossos telespectadores. E você, como um advogado, uma pessoa experiente, né? Apesar do seu timbre vocal radiofônico, né? E vou até confessar que ele é um amante, assim como eu, do rádio. Né? Logo nós vamos comprar uma rádio, o Pacilo vai comprar e nós vamos trabalhar. Né? Que bom, vamos escrever. Estou brincando, estou brincando, Pacilo. Mas será muito bom. Eu estou brincando com relação ao comentário, mas o amor ao rádio é mútuo. Né? Agora vamos falar de alguns temas que é importante da população e que eu vejo que a população não tem tempo de se debruçar neles, mas num programa como Hora Geral, a gente tem como discutir e, inclusive, você, com o teu conhecimento, acrescentar. Essas mudanças partidárias, o que o telespectador vê? Sai do partido A, vai para o B, funda o partido C, né? Mas peraí, aquele candidato, aquele político, ele não estava com o José, por que agora ele está com o Pedro? Mas ele não criticou a Maria, por que ele está com a Joana agora? Isso acaba confundindo a população. O que o Pacilo poderia falar para os nossos telespectadores? O que significa essa dança das cadeiras, dança dos partidos? Douglas, é um assunto extremamente interessante. O telespectador, o eleitor, tem que observar bem quem são os seus representantes. É muito triste ver essa mudança de partido. Nenhuma sociedade, nenhum sistema eleitoral, nenhum Estado consegue organizar devidamente a sua representação com 33 partidos, que vai vir agora o próximo. Você vê só, o Obama lá, o governo americano, que é uma das grandes democracias do mundo, né? Queiramos ou não, uma Constituição de mais de 200 anos, tem tão somente 27 artigos e 240 emendas, dá quase uma por ano. Nós temos aqui na nossa Constituição quase 80 emendas. É muito difícil. O que nós percebemos e que o eleitor sente uma frustração muito grande é que a representação não é do interesse dele, né, como cidadão, como contribuinte. É do interesse ou de grupo ou do próprio candidato. Né? Olha, aqui está confortável, eu tenho chance de me eleger, então vou ficar. Não tenho chance de me eleger aqui, eu vou partir para um outro partido. E os partidos hoje, aqui no Brasil, eles não têm propostas concretas, né? Eles não têm projeto para o país. Tem projeto para grupos, tem projeto para pessoas. Olha, o deputado A não conseguiu, está num partido que não tem coeficiente, não tem volume de votos, ele muda, ele migra para tentar ficar na vida pública. Essa seria uma razão, Pacilo, das pessoas votarem mais no nome do que no partido? Infelizmente, eu acho que o eleitor deveria pensar um pouco, nós deveríamos mudar. Olha, vamos votar no partido que tenha um projeto de país, um projeto para a economia, um projeto para a energia, um projeto para a educação, um projeto para a saúde. Porque você vê só, Douglas, normalmente os discursos eleitorais, os pré-eleitorais, são saúde, educação, transporte. E eu acho que cabe a responsabilidade de nós, eleitores, nos organizarmos, inclusive paralelamente aos partidos, e exigirmos que houvesse um plebiscito para que houvesse o recal, como tem em outras sociedades democráticas. Se o partido ou se o candidato não cumprir a promessa eleitoral, ele devolve o mandato. Se não acontecer isso, nós temos aqui na Baixada, o deputado A passou para o partido B, já passou por 4, 5 partidos. Quer dizer, ele não tem compromisso com o eleitor. Ele tem compromisso com o interesse dele de permanecer na vida pública. Exato. Lamentavelmente, isso é muito triste, isso é ruim, isso desacredita a democracia.
Pegando, inclusive, esse finalzinho de fala, que eu concordo plenamente, Pacilo. Se você tem um representante da Câmara Federal que ele se preocupa com o seu mandato ou de mudar de partido para o partido que mais lhe dá a possibilidade de ser eleito, o que esperar dele quando eleito e trabalhar em prol da nossa região, como programas, como projetos, por exemplo? Pode-se esperar muito pouco ou quase nada, porque antes de qualquer interesse, ele vai ver o interesse que é do seu grupo, que é do seu projeto pessoal, e tão somente depois ele vai pensar na comunidade, no eleitor, na sociedade em geral. Então, isto é muito ruim para o processo democrático. Eu acho que nós não deveríamos podia ter 2, 3, 4 partidos no máximo. Agora, nós temos que seguir exemplos que a gente vê que dão certo em nível mundial, como é a Alemanha, né? Como é os Estados Unidos. Eu acho que isto está bem claro para nós. Isto tem que ser um fator de assimilação, de comparação. É inadmissível, inadministrável e prejudica o processo eleitoral de escolha do candidato que realmente vai representar os interesses da comunidade, 33 partidos. O que é o PROS? Olha, nós que estamos envolvidos, você que é um digno representante na Câmara de Santos, vê bem, os partidos, nem nós temos conhecimento do que representa, quais são as propostas, os projetos. Você conseguiria citar os 32, parceiro? Não consigo. Nem eu. Não consigo. Nem eu. É um absurdo, né? E nós que estamos vivendo esse processo, temos acesso às informações, né? Temos um dia a dia, porque está dentro da nossa profissão. Agora, imagina o trabalhador, né, que tem dificuldade até para se informar, para comprar sua informação através de jornal, livro, revista, na própria escola. Quer dizer, ele vai ter muito mais dificuldade e vai ficar refém no momento eleitoral daqueles discursos. Ele tem uma dificuldade enorme. O povo brasileiro vota mal? Não, ele vota bem, porque ele acredita, né, ele tem um critério de escolha. Só que ele compra o que não é verdadeiro, ele compra um fake, como se diz na linguagem falso, eletrônica. Né? Ele não compra aquilo que realmente foi passado para ele. Então, eu acho que o povo brasileiro é inteligente, vota bem, mas ele não tem a possibilidade de saber efetivamente o produto que ele está indicando para que seja utilizado pela nação. Agora, parceiro, quando você fala da população, o que me preocupa também é que a gente tem observado nas últimas eleições um número muito grande de votos brancos e abstenções. E um número muito grande de pessoas que sempre reclamam, eu não voto em ninguém, não adianta nada votar. E a preocupação nesse sentido é que, ao não se ter estímulo ao voto, a gente acaba sendo administrado por quem gosta da política, para quem faz política em seu favor. E eu vejo que nessa democracia a única arma que nós temos de uma mudança seria através do voto. Como sensibilizar a população? Olha, primeiro diminuindo o número de partidos. Já tivemos mais discussão, também, né? Já tivemos 2. Arena e MDB. Num momento de transformação, né, do momento político da sociedade brasileira, mas eu acho que nós deveríamos ter mais horários eleitorais. Não digo nem o nome eleitoral, porque você não precisa discutir política e eleição só em momento eleitoral. A todo tempo. Eu acho que esta nossa conversa aqui é extremamente frutífera e você está de parabéns, porque a representação é aquela questão que tem que ser discutida diária. Você tem que fiscalizar diariamente, porque você tem os seus afazeres, né? De trabalho, escola, sobrevivência, família, e tem alguém que está cuidando dos interesses gerais. Mas você tem que cuidar desse alguém, você tem que fiscalizar, você tem que ver. Senão, nós temos esses resultados aí que não têm atendido aos interesses do Brasil. Parceiro, tem pergunta chegando pelo 3041-6777. A Sueli de Praia Grande, como mover uma ação de assédio moral quando o assédio é cometido sem testemunha? Já aí é sua área. Olha, é bastante difícil. Primeiro que direito é prova e você tem que provar de algum modo. Foto, um áudio, uma gravação de uma câmera. Sem testemunho, um assédio moral.
circunstâncias, por exemplo, o patrão, eu vou colocar na área trabalhista, mas poderia ser em qualquer outro lugar, e me parece isso, né, Cláudia, que é área trabalhista. Isso. Você, de alguma maneira, trazer o ambiente que você está vivenciando, né, pelo menos com uma lógica, com um concreto. Olha, o patrão pede para você ficar até mais tarde, fecha a porta, quer conversar com você, se aproxima. Né? Isto tem que ter uma firmeza, tem que estar dentro de um contexto para que a pessoa que está movendo a ação não tenha dificuldade de ser contestada. Né? Olha, se bate ponto, se tem câmara na empresa, você tem que trazer essa conjuntura. O ideal seria uma testemunha, de alguma maneira. Por exemplo, uma prova material, um bilhete, um mimo que foi dado. Um e-mail. Uma viagem, alguma coisa nesse sentido. O ideal é ter uma testemunha. De alguma maneira, arrumar alguém para que possa, no mínimo, olha, a pessoa não entrou no local, na sala, mas ela viu a hora que a pessoa saiu, não tinha por que estar naquela sala, naquele local. A pessoa está no caixa, mas foi chamado para conversar numa salinha, fora do horário. Que assunto que foi? Ou seja, elementos que comprovem a denúncia. Que comprovem a denúncia. Pacilo, tem que ter uma certa lógica. Tá, né? São 7h37, nós estamos conversando com o advogado Pacilo. Pacilo, uma outra discussão, inclusive eu tive ontem, junto com tinham 8 vereadores, numa audiência pública discutindo o traçado do túnel ligando Santos ao Guarujá. E, inclusive, uma discussão muito quente dos moradores que não concordam. E, relatos de pessoas que estão lá há 40 anos, pessoas que já estão doentes por saberem, ou pelo menos ouvirem que vão perder as suas moradias por causa de um traçado que eu também julgo que não vai resolver o problema da travessia entre Santos e Guarujá. Existem outros traçados. E em cima dessa discussão ontem, inclusive foi uma comissão, uma audiência pública presidida pelo vereador Benedito Furtado, muito concorrida, por sinal, com representantes da DERS. Eu queria aproveitar esse fato de ontem e perguntar para você, as audiências públicas, você como um responsável, um conhecedor do direito, ela tem algum valor, algum poder direto para que o tema possa ser modificado? Tem um valor muito grande, é um instrumento da democracia, que é a participação direta da população, né? Porque é muito comum, quantas obras que se fazem aí, com interesses econômicos, Minhocão, em São Paulo, e outras obras que se tornam inúteis. Nós temos aqui na entrada da cidade aquele elefante branco. Por quê? Porque as coisas eram feitas em gabinetes. Hoje não, a audiência pública ela é um instrumento fundamental na democracia. É a participação direta da sociedade envolvida com os problemas efetivos em relação, por exemplo, a uma obra. Poderia ser uma fábrica, poderia ser uma ponte, né? Então, isto é muito importante e na audiência pública se criam elementos para que o projeto não vá adiante. Eu acho que, está de parabéns pela sua participação, eu acho que isso é fundamental, porque quando se fala, olha, o vereador vai 2 vezes só na Câmara, não, ele está em todos os lugares, exato. Ele tem que fazer. O perfil do político hoje mudou, porque a população está cobrando mais. Eu acho que isso é muito bom, é inclusive saudável para o próprio vereador, principalmente ele que está envolvido com a questão, que se dedicou, né, que tem uma representação efetiva e legítima. Então, quero até te parabenizar pela essa participação, que eu sei que foi longa, foi lá no Cabos e Soldados. Exatamente, foi ontem à noite. É um instrumento, inclusive, para se contrapor a um grande projeto, porque é fácil você colocar no papel, tudo bonitinho, com CAD/CAM, com desenhos, etc. Mas a realidade é sentida também e é vivida pela população. Inclusive, eu não sei se o Marcão tem condição de colocar a manchete do Diário do Litoral, só para eu provocar o que o Pacilo comentou com a manchete do Diário do Litoral, não sei se há essa possibilidade. O Carioca pode me sinalizar para que o doutor Pacilo possa entender, e os telespectadores também, quando existe uma audiência pública, e o senhor comentou muito bem, que é um instrumento onde a população participa e pode mudar o tema e pode opinar, isso acaba tendo esse reflexo, como aqui no Diário do Litoral, lá,
Prefeito garante mudanças no projeto do túnel. Ou seja, com relação às desapropriações que preocupam os moradores. Paulo Alexandre diz que traçado será alterado para melhor. Ou seja, já como um reflexo dessas audiências, o prefeito que tem a caneta está ouvindo a população. Isso é fundamental, né, parceiro? É a consolidação, né, da democracia, é efetivamente a cidadania. É você participar da administração da sua cidade, é você ajudar a resolver os problemas da sua cidade, que são enormes. Você sozinho não faria nada, mas coletivamente você resolve. E, Pacilo, com todo respeito às autoridades, tanto federais, estaduais e municipais, a gente espera tanto tempo por um projeto e quando ele vem, ele não pode ser empurrado assim, abrupta. Não, é esse, acabou. Não, de forma alguma. E a população está atenta com relação a isso. Quantos anos está esperando o VLT? Quantos anos está esperando o túnel? Quantos anos está esperando o aeroporto? Quantos anos a gente está esperando a entrada da cidade? Quantos anos está esperando a reurbanização dos morros, por exemplo? Então, essa discussão se faz necessária com a participação popular. Douglas, você tocou num assunto super interessante, a urbanização dos morros. Será que nós temos necessidades aqui de teleféricos, etc.? De que maneira, que tipo de estudo foi feito, né? Viabilidade, a cidade vai pagar, é verba a fundo perdido, de que maneira isto é financiado por algum organismo internacional? Isso está muito no ar, né? Será que há necessidade? Será que isso é prioridade? Também, nós temos tanto problema em saúde, etc. Será que hoje o acesso aos morros é suficiente através das vias que existentes? Eu acho que isso a gente tem que levar adiante. Parceiro vai continuar com a gente, o telespectador continua fazendo perguntas no 3041-6777. Eu volto depois do intervalo e já vou deixar um tema importantíssimo para o Pacilo responder aqui para os nossos telespectadores. Pacilo, o que fazer com relação aos fretados? Você tem uma alternativa? E outra, por que será que os nossos amigos que fazem transporte de micro-ônibus são proibidos de trafegar no terminal da Concais? O terminal da Concais não pertence ao governo federal, não pertence ao Porto de Santos? São temas importantes que serão respondidos depois do intervalo. Eu volto já.